This is Robinson, you're trying to... Saudações cinéfilos, é mais um Ensine que está começando agora. Hoje vamos falar sobre o filme O Último Samurai do diretor Edward Zwick e os temas a restauração Meiji e o Bushido. Japan's got it in mind to hire experts to train their army. We will pay you $400 a month. Take fire, company! Form a battle line on me! Assume firing position! O filme O Último Samurai conta a história fictícia do capitão Nathan Algren, interpretado por Tom Cruise, ex-combatente e herói da Guerra Civil Americana, que passa seus dias entre apresentações de disparos de rifles e se bebedando pelos cantos, enquanto é atormentado por fantasmas do passado. Uma luz do fim do túnel surge então para Algren sair do marasmo, através de uma generosa proposta financeira de chefiar parte do novo exército que estava se formando no outro lado do globo, mais precisamente no Japão durante a restauração Meiji. Chegando no Japão, Algren começa a treinar o exército japonês ainda bem amador, enquanto ainda sofre com sequelas do passado e com seu alcoolismo. A mando de um dos ministros do país que visava acabar com rebeliões samurais que estavam ocorrendo, samurais estes que eram os principais opositores do governo japonês na época, Algren parte com o exército, mesmo que contrariado, atrás de samurais tidos como selvagens. A falta de preparo do exército japonês frente à tradição milenar nasce da Guerra dos Samurais ficou escancarada na batalha, e Algren, entre dos poucos sobreviventes, é levado como prisioneiro de guerra pelos samurais e passa a viver meses com os guerreiros em seu vilarejo, mais necessariamente durante o inverno japonês. Lançado em 2003, o filme foi muito bem aceito pela crítica, não chegou a ser uma unanimidade, mas teve um retorno lucrativo nas bilheterias estadunidenses e do mundo afora, mesmo o filme tendo custado 140 milhões de dólares para ser produzido. O que de fato é um fato é que O Último Samurai é um filme muito bem produzido. Apesar das próprias paisagens japonesas por si só já ajudarem bastante nesse sentido, a fotografia do filme é muito boa, feita através de belos e orquestrados enquadramentos, mostrando toda a beleza do Japão no filme. Não só a fotografia, mas muito que ajuda o telespectador a ser transportado ao Japão da era Meiji é graças ao figurino, à direção de arte e os efeitos especiais do filme, ao retratar com fidelidade o Japão recém-urbano, caótico e que fervilhava em direção à industrialização e ao dito desenvolvimento na época. Não à toa, o figurino e a direção de arte do filme concorreram ao Oscar daquele ano, além das categorias de melhor ator coadjuvante e melhor mixagem de som, garantindo assim 4 indicações para a premiação para O Último Samurai. A trilha sonora do filme merece também destaque por usar instrumentos e ritmos nipônicos em sua construção, além de ser intensa e soar combativa durante as batalhas presentes ao longo do filme. Quem assina a trilha sonora é o alemão Hans Zimmer, que apesar de já ter um reconhecimento na época, começou a ser cultuado depois que passou a fazer parte dos filmes do diretor Christopher Nolan e sendo considerado por muitos o melhor trilheiro sonoro da atualidade. As cenas de luta do filme também são muito boas, não só pela trilha sonora, mas por serem muito bem coreografadas, sejam as lutas individuais com as espadas ou nos embates entre o exército japonês e os samurais nos campos de batalha. A batalha final muito bem produzida, muito pela experiência que o diretor Edward Zwick já possuía após dirigir épicos como Lendas da Paixão e Tempo e Glória, também com Tom Cruise no elenco, apesar de Zwick ser um diretor bem mediano em outros aspectos cinematográficos, como não saber explorar todo o potencial da história do filme e de seus personagens. Afinal, o personagem de Nathan Algren, interpretado por Tom Cruise, além de protagonizar o filme, também é a síntese de toda a mensagem maior que o filme O Último Samurai tenta transmitir e que a gente vai tentar passar aqui nesse Ensine. Já nos primeiros minutos em cena, o capitão Nathan Algren mostra ser um personagem de muitas camadas. Algren sofre com pesadelos e com seu vício em bebidas, além de sempre transparecer uma total falta de perspectiva em sua vida. O episódio em que ele e seu exército massacrou e dizimou uma tribo inteira de indígenas amando seu superior, assombra e atormenta Algren desde então. Todo esse passado obscuro que o personagem carrega consigo o faz se tornar cético com qualquer expectativa de uma luz no fim do túnel. Mesmo comandando os treinamentos dos militares já em terras japonesas, Algren ainda carrega consigo uma aura suicida. Vide a cena que manda um dos soldados do exército japonês atirar nele, e que caso não faça, vai ser o Algren que vai atirar no soldado. A cena não só mostra o despreparo que o exército japonês ainda possuía, mas também de que para Algren, tanto faz ele estar vivo ou estar morto. É como se faltasse algo em Algren, é como se ele carregasse um vazio dentro dele que precisava ser preenchido. Algo dentro de Algren se perdeu. Essa mesma falta que há dentro dele é talvez algo que ele só possa encontrar no outro lado do mundo, na Terra do Sol Nascente.
O modelo político japonês chamado shogunato esteve presente no Japão desde 1185 até 1868, abrangendo o que foi considerado o Japão feudal e que durou até a restauração Meiji, sendo o shogunato Tokugawa o último desses shogunatos que governaram o Japão. A figura central do shogunato era o shogun, líder político e militar, que apesar de ser nomeado pelo imperador, era quem praticamente governava e decidia os rumos do país. O shogunato era o modelo administrativo do shogun, que também recebia o nome de bakufu, mas mesmo no bakufu, o shogun ainda não tinha um controle total do país, nem da servência total dos daimyos, o que só ocorreu durante o shogunato Tokugawa. Os daimyos eram considerados senhores feudais do Japão, donos de grandes feudos chamados no Japão de hans, e que cada han, assim como os feudos europeus, residiam os vassalos e camponeses que trabalhavam e também pagavam taxas aos daimyos em troca de terras para a produção de subsistência e pela segurança própria de suas famílias. O shogunato Tokugawa foi um período de soberania política que teve seu início em março de 1603 e perdurou até maio de 1868, sendo marcado pelo crescimento econômico, aumento populacional, um período de relativa paz no país, assim como uma política de estrita ordem social e política externa isolacionista. O período de domínio do shogunato Tokugawa é conhecido até hoje como período Edo, sendo esse nome atribuído graças à cidade pertencente do clã de Tokugawa, a cidade de Edo, que futuramente seria conhecida até hoje como Tóquio, atual capital do país. No shogunato Tokugawa, o shogun passou a ser a autoridade federal no país, enquanto os daimyos, donos dos feudos japoneses, exerciam as autoridades regionais do país, sendo subordinados ao shogun e tendo que pagar taxas para a manutenção do shogunato. O shogun passou a cobrar taxas dos daimyos para investirem na infraestrutura do país, além das taxas cobradas fazerem o estado ficar mais forte e os daimyos mais fracos economicamente, o que ajudou o shogun a manter o controle sobre os daimyos e seus rãs. No shogunato Tokugawa, o Japão adotou a política externa do Sakoku, em que o shogun determinou várias medidas que fizeram com que o Japão se isolasse do mundo propositalmente. Os motivos devem ser a influência europeia, que cada vez mais se alastrava dentro do país. Portugal e Espanha eram os grandes parceiros comerciais do Japão até então, além de interferirem na história, cultura e religião local, ao levar também ao país missões jesuítas, que chegaram a converter mais de 300 mil japoneses ao cristianismo. Tal interferência e crescente influência estrangeira por meio da religião não eram bem vistas nem pelo shogun, nem pelos próprios daimyos, que enxergavam a servidão aos valores cristãos e europeus uma ameaça à obediência social imposta pelo shogunato e até então a relativa paz que havia no arquipélago. O imperador, apesar de não governar o país como vazio, o shogun, era visto como uma divindade para o povo japonês, o que fez com que o culto de uma outra divindade que não fosse o imperador fosse vista como uma ameaça que poderia desestabilizar a ordem dentro do império. A política externa, ou a falta dela, do Sakoku, teve seu ápice nos anos de 1633 a 1639, em que foi decretado pelo shogun que nenhum japonês poderia sair do país e que, caso fizesse, tentasse retornar, ele seria executado sem direito sequer a um julgamento. Restringia as relações econômicas somente com a China e Holanda através de um porto específico em Nagasaki, o porto de Dejima. A proibição de construções de navios japoneses, apenas aqueles específicos para serem usados no comércio estrangeiro no porto de Dejima, além de obrigar todos os cidadãos do shogunato a renunciar e repudiar o cristianismo, o que acarretou na execução de milhares de cristãos japoneses a mando do shogun. Em resposta ao Sakoku, entre 1637 e 1638, ocorreu a rebelião de Shimabara, na qual samurais e camponeses cristãos se rebelaram contra o shogun e a política do Sakoku. O lado cristão teve uma derrota maiúscula, o que acarretou na execução de diplomatas europeus, expulsão dos portugueses que ainda restavam no país, além de todos os súditos do imperador serem obrigados a se registrarem em templos budistas, fazendo com que o cristianismo fosse feito somente na clandestinidade. Já em 1650, o cristianismo foi erradicado no Japão. O shogunato Tokugawa já não estava com a mesma soberania incontestável que teve nos mais de 200 anos em que governou o Japão. Mas apesar do crescimento da insatisfação e de problemas internos, na verdade o fator que fez com que o shogunato Tokugawa começasse a ruir de vez foi externo, veio de fora, mais necessariamente dos Estados Unidos. Existem vários fatores que explicam o interesse estadunidense e até de outras potências na época na abertura do Japão para o resto do mundo. Na Ásia já cresceu um monopólio britânico e francês de extração de carvão que passou a incomodar os Estados Unidos, além das relações comerciais entre Estados Unidos e China fazerem com que o país buscasse outros parceiros na região, o que fez com que os olhos imperialistas se voltassem para aquele pequeno país. Com as intenções de influenciar não só economicamente, mas politicamente o Japão, além de enxergá-lo como um potencial fortalecedor do cristianismo, isso mesmo, aquele mesmo cristianismo banido à força pelo shogunato há mais de 200 anos, o então presidente americano na época, Millard Fillmore, viu motivos de sobra para mandar uma expedição até o Japão. Expedição essa ficou conhecida como Expedição Perry, patrulhada pelo Comodoro Matthew Perry. Não, nesse Matthew Perry não. É sim, cara. Eu digitei Matthew Perry no Google, apareceu várias coisas desse cara aí. Mas não é ele. É sim, cara. Olha aqui, tá aqui, ó.
Sim, esse é o Matthew Perry ator do Friends, mas o Matthew Perry que a gente está falando é do Commodore Matthew C. Perry, cara lá do século XIX. Ah, tá, entendi. Isso, boa, isso aí mesmo. No dia 8 de julho de 1853, a expedição Perry chega até o Japão pela baía da cidade de Edo, capital do shogunato. Com 73 canhões divididos em 4 dos mais modernos barcos de guerra na época, o Commodore Perry exigiu que o Japão abrisse seus portos para as outras nações do mundo, começando pelo próprio Estados Unidos, ao exigir desembarcar no Porto de Edo, fechado para estrangeiros até então. Mas se as exigências americanas não fossem cumpridas, a frota de Perry abriria fogo contra a cidade de Edo. A ameaça do Commodore de bombardear o Japão com seus navios caso o país não abrisse seus portos é um dos mais lembrados exemplos do que ficou conhecido como política canhoneira. Tal método foi muito usado em políticas externas nos últimos 2 séculos, na qual uma autoridade com maior poderio militar intimida uma outra com menos poderio, com exibições de seu poder ofensivo ou até mesmo através de ameaças diretas. Na sua chegada a Edo, Matthew Perry chegou a... O Commodore Matthew C. Perry chegou a fazer disparos em falso com seus 73 canhões na costa japonesa para mostrar sua força, mas que na justificativa do Commodore, os disparos dos canhões foram para comemorar o dia da independência americana. O Commodore Perry também mandou seus navios percorrerem a costa das praias japonesas para fim de reconhecimento, apesar das objeções das autoridades locais, numa espécie de bullying que os Estados Unidos fizeram com o Japão, mas necessariamente o bullying que Matthew Perry fez com o Japão. Do que você tá rindo? Nada não, cara, nada não. Nada não, né? Cara, eu tenho certeza que você tá botando a foto do Matthew Perry do Friends aí agora na edição. Você tem certeza, cara? Certeza, cara. Tá na cara. Tá na cara mesmo. Mano, para de ser fanboy do Friends. I heard that. Good one. Diante da ameaça estadunidense, o Japão não sabia o que fazer. O país não tinha como comprar tal briga, até porque nem navio de guerra para bater de frente o Japão tinha. Lembra de uma das medidas do Sakoku ser de proibir a construção de uma frota marítima japonesa? Pois é. Além de tudo, o fato de Tokugawa Ieyasu, o shogun da época, estar gravemente doente, fez com que as negociações com os americanos fossem feitas pelo presidente do Conselho de Veteranos, o vereador Abe Mashiro. Mashiro, então, para evitar o pior, aceitou as exigências americanas, permitindo que a frota de Perry atracasse mais a sudoeste da costa de Edo, além de abrir as negociações do Japão com o comércio estrangeiro. Em 31 de março de 1854, ocorreu a Convenção de Kanagawa, em que foi assinado o Tratado da Paz e Amizade, no qual o Japão concedia a abertura de 2 de seus portos a embarcações estadunidenses em busca de suprimentos, abrigo em caso de naufrágio e permissão para que o cônsul americano residisse no país. 5 anos depois da assinatura deste primeiro tratado entre as nações, os Estados Unidos e outros países fizeram com que o Japão abrisse mais portos a outras nações através de outros tratados ou até mesmo na base da força, fazendo com que a Convenção de Kanagawa fosse considerado o início do fim do shogunato no Japão. As, até então raríssimas, críticas ao shogunato começaram a ganhar força por todo o Japão. A abertura forçada do país foi vista como uma das maiores humilhações da história do Japão e as coisas, é claro, haveriam de mudar. Clãs aliados à família Tokugawa eram contra Mashiro e a abertura do Japão para o exterior, assim como uma inédita influência estrangeira que incentivou a propagação de ideais pró-imperialistas nas instituições de ensino no país. Fora isso, a suspensão das restrições das atividades militares no Japão, que fizeram com que os ranchos japoneses começassem a se rearmar, enfraqueceu ainda mais o domínio político do shogun no país. Com tantos ingredientes, um novo Japão estava prestes a surgir. Influenciados pelo neoconfucionismo e shintoísmo vindo das instituições de ensino, os ideais pró-imperialistas defendiam a restauração imperial, mas também defendiam a retirada dos estrangeiros no país. Entre 1868 e 1869, ocorreu a Guerra de Boshin, guerra civil entre o exército do shogun e as forças pró-imperialistas, a favor da restauração total do poder político do imperador Mutsuhito. Em 1869, depois da Batalha de Hakodate, a batalha decisiva da Guerra de Boshin, o shogunato já não tinha mais forças para reagir. Tokugawa Yoshinobu, o último shogun do Japão, rendeu-se, abdicando assim da sua autoridade política. Yoshinobu se tornou apenas mais um daimyo entre os outros, enquanto os poderes políticos e militares do Japão foram restituídos ao imperador japonês, pondo fim aos 265 anos que o shogunato Tokugawa ficou no poder, iniciando assim a Era Meiji no Japão. A Era Meiji, e que nela ficou conhecida a Restauração Meiji, foi um período de abertura do Japão para o resto do mundo, além do começo e aceleração da industrialização no país. Sem comércio e com contato limitado com o resto do mundo até então, as inovações do resto do mundo não chegavam ao Japão, o que só mudou com a Restauração Meiji, que fez com que a Segunda Revolução Industrial finalmente se adentrasse no país.
Traduzido para o português com o significado de governo esclarecido, a restauração Meiji foi liderada pelo imperador, mas que foi alçado ao poder durante a Guerra de Boshin com a ajuda da facção Meiji e Shin, formado por importantes clãs e daimyos que tinham interesse nas reformas propostas para o Japão pelos ideais pró-imperialistas. Em 1868, o império começou com o confisco dos Hans, a fim de ter o controle de todo o domínio territorial do Japão. Os clãs e daimyos que ajudaram a derrubar o shogunato, apesar de terem seus Hans confiscados pelo Estado, se tornaram muito influentes no novo governo, sendo recompensados com o direito de poder explorar a indústria e o setor financeiro que estavam emergindo no Japão, criando assim uma oligarquia Meiji que também governava o país. Por ainda ser muito novo para o cargo quando chegou ao poder aos 14 anos de idade, o imperador Mutsuhito não era absoluto em suas decisões, sendo o Japão governado também por essas oligarquias, apesar de serem oligarquias pró-imperialistas. 20 anos depois do início do confisco dos Hans, mais de 300 Hans se transformaram em 75 prefeituras através da restauração, em que cada prefeitura tinha o seu chefe administrativo, sendo esses cargos ocupados apenas por indicações vindas do próprio imperador. Isso permitiu a centralização do poder e da administração pública por parte do imperador, fortalecimento do Estado, além de permitir a intervenção do Estado na economia japonesa. No meio dessas reformas, antigos daimyos e samurais continuaram exercendo influência no novo governo e na administração do Japão, passando a serem considerados e chamados de burocratas. Assim, as propriedades foram confiscadas pelo Império com o objetivo de centralizar o poder e acabar com as seculares autoridades dos Hans e dos daimyos. O confisco dos Hans também ajudou na reforma agrária, ao fazer com que pequenos agricultores começassem a surgir, assim como o aumento da produtividade no campo. A restauração Meiji trouxe inúmeras outras inovações e desenvolvimento ao país, como a determinação do iene como uma moeda única nacional, a criação do Banco do Japão e da Bolsa de Valores japonesa, além da padronização do idioma japonês, em que o dialeto próprio foi estipulado no Japão e que começou a ser usado no ensino, nas mídias, nas empresas e no governo do novo país. Em 1890, o Japão, que tinha saído do feudalismo em pouco mais de 20 anos, surpreendeu o mundo após criar sua primeira constituição. Assim, liderada pelo imperador, o Japão se tornara uma monarquia parlamentarista constitucional. Houve também reformulação na educação nacional, tornando o ensino obrigatório para todos no Japão, além de instruir as novas gerações com preceitos de obediência e disciplina, herdados da filosofia samurai, e também do ensino de uma consciência de nação pautada na coletividade. Essa noção de uma unidade nacional foi incentivada na restauração Meiji através do shintoísmo de Estado, em que o culto à personalidade do imperador foi instaurado, sendo este visto como uma encarnação da deusa Amaterasu, a deusa do sol do shintoísmo, fazendo com que o imperador do Japão fosse considerado a encarnação do próprio sol. O shintoísmo de Estado foi também incentivado a fim de acabar com as influências chinesas e budistas que ainda restavam no país. Dezenas de milhares de templos budistas foram destruídos, seus seguidores foram perseguidos, mas em compensação, o cristianismo voltou a ser permitido no Japão, a fim de agradar as nações estrangeiras. Isso mesmo o cristianismo condenado e proibido de forma implacável pela política do Sakoku durante o shogunato Tokugawa, estava de volta ao Japão. Na restauração Meiji também houve o incentivo ao desenvolvimento de indústrias de base, o que ajudou também a garantir o desenvolvimento da infraestrutura no país. Criação de ferrovias, modernização dos portos, desenvolvimento urbano, novos sistemas de comunicação, entre outras medidas, garantindo também novos empregos aos japoneses e, consequentemente, um crescimento econômico no país. Os produtos japoneses começaram a serem vendidos em grande escala no mercado internacional, que apesar de oferecer preços abaixo da média, não deixavam sempre de investir em sua qualidade. Um dos motivos da alta e rápida industrialização do Japão durante a restauração Meiji foi o emprego de mais de 3.000 especialistas estrangeiros em diferentes áreas como nas ciências, nas línguas, na engenharia, no exército e na marinha nacional. Em contrapartida, o intercâmbio de estudantes para a Europa e para a América passou a ser muito incentivado e subsidiado pelo governo Meiji, sendo tal incentivo baseado no 5º e último artigo da Carta de Juramento, em que diz: o conhecimento deve ser buscado ao redor do mundo, a fim de fortalecer as bases do domínio imperial japonês. Além de modernização dos setores públicos, esse intercâmbio incentivou a criação de universidades e o surgimento, assim como o aumento da influência econômica, dos zaibatsus. Os zaibatsus foram grandes conglomerados familiares japoneses, sendo estes pertencentes à oligarquia Meiji, que, incentivados pelo Estado, passaram a operar em diversos setores da economia. Entre exemplos de zaibatsus que surgiram na época e perduram até hoje no Japão estão as empresas Mitsui, Mitsubishi, Nissan e Kawasaki. O Japão também não se deixou levar pelo seu território escasso em commodities, ao criar uma economia baseada em importação de matéria-prima e exportação de produtos finalizados. O Japão começou a tomar conta do mercado asiático de bens manufaturados, sendo encabeçado principalmente pela indústria têxtil, que catapultou o Japão de um país agrário para uma potência industrial em questão de anos. As já citadas 4 divisões sociais, que eram a base do shogunato Tokugawa, também foram abolidas pelos interesses da oligarquia Meiji, o que acarretou o começo da extinção da classe samurais. Mas afinal, quem foram os samurais?
Os samurais, antes de terem esse nome, eram civis que serviam para cobrar impostos para o Império Japonês e, por vezes, eram os daimyos de seus próprios rãs. Os samurais naquela época já se destacavam por serem um dos poucos civis semi-alfabetizados, não só para tratar sobre a taxação, mas também por terem um porte físico mais avantajado que os demais, podendo assim repreender camponeses que tentassem qualquer revolta ou ato de desobediência. Os samurais se tornaram samurais de fato por volta do fim do período Heian, se mantendo como uma classe do Japão durante quase 8 séculos, até a restauração Meiji. O samurai, que traduzido do japonês significa aquele que serve, e sim, a música do Djavan acaba sendo um pleonasmo, para ser um serviçal de samurai. Passou a exercer funções também militares, sendo conhecido também como Bushi, que significa guerreiro em japonês. Essas novas funções militares dadas aos samurais deu-se ao fato que, na época, o Japão era uma penca de territórios sem nenhum controle do distante, porém divino, imperador japonês que só taxava os daimyos, deixando seus rãs à mercê de ataques quase que diariamente. Assim, os samurais, que já tinham uma base por serem autoridade de força, habilidade e conhecimento entre os japoneses, passaram a buscar evoluir e se aperfeiçoarem cada vez mais em suas práticas, principalmente as de combate, fazendo com que fossem contratados pelos daimyos, formando assim exércitos samurais para protegerem seus rãs ou até mesmo para promover invasões a outros rãs. Os samurais não eram só serviçais dos daimyos, mas também do imperador, por ele estar acima dos próprios daimyos, além de ser visto como uma figura divina por todo o Japão. A princípio, qualquer cidadão japonês podia se tornar um samurai, tendo que não só manter uma reputação de respeito, mas também aprender o kobudo, a arte marcial própria dos samurais. O kobudo consiste em dominar o manejo de espadas, alabardas, lanças, bastão, junti, correntes, arco e flecha, além de ser bom no karatê e no judô. O kobudo é praticado até hoje. Quanto mais o samurai fosse melhor nessas técnicas, mais chance ele tinha de ser empregado por um daimyo. E assim os samurais seguiram até o shogunato Tokugawa, quando a classe dos samurais passou a ser uma casta, fazendo os samurais terem uma ascensão social, já que antes eram considerados inferiores à aristocracia tradicional japonesa. Na mesma época, o título de samurai se tornou hereditário, sendo passado de pai para filho. Isso fez com que os samurais fossem forjados desde sua infância, se assemelhando muito à carreira e educação militar de uma vida toda, como a quais os espartanos 1000 anos antes já cultivavam na Grécia Antiga. Já no fim do shogunato Tokugawa, os samurais viraram burocratas da aristocracia, mais a serviço administrativo aos daimyos do que militarmente, com as suas espadas servindo apenas para fins cerimoniais. Não é à toa que a primeira cena do filme é de Katsumoto meditando e tendo a visão de um tigre branco sendo encurralado por samurais, mas que mesmo assim não deixa de resistir aos ataques dos espadachins. Na cena que Katsumoto reaparece no filme, ele encontra Algurin resistindo aos ataques dos samurais com um bastão, e que nesse bastão tinha uma bandeira com um tigre branco como símbolo. Se pelos sinais óbvios que a cena possui não tivessem bastado, Katsumoto já tinha entendido que aquele seu oponente não era um qualquer, e que ele tinha algo para ensiná-lo que talvez nem o próprio Katsumoto ainda compreendesse. Algurin então é levado como prisioneiro de guerra até a vila de Katsumoto, mas lá ele é tratado sem punições ou torturas, tendo permissão até mesmo para andar escoltado pela vila e ter conversas curtas com Katsumoto quase que diariamente. Começa então o elo mais importante do filme, o de Algurin com Katsumoto, em que ambos têm muitas perguntas a se fazerem, mas que possuem muito mais respostas para dar a cada um, mesmo que nem eles tenham a noção disso. A química e a dinâmica da dupla funcionam muito bem, desde a primeira até a última cena em que eles dividem no filme. Os extremos que são cada um dos personagens fazem com que as cenas de conversas entre ambos sejam tão interessantes quanto as cenas de batalha. Algurin, com um passado marcado pelo remorso e culpa que o persegue como se fosse sua sombra, é explosivo, reativo e impaciente para conseguir o que quer. Essa natureza de Algurin acaba sendo confrontada com a de Katsumoto, que apesar de ser um general e principal figura de uma classe que estava prestes a ser extinta, sempre carrega com uma calma, uma plenitude consigo. Katsumoto deseja aprender com o seu inimigo que foi feito prisioneiro, para que isso o ajude a encontrar meios para derrotar o novo exército japonês que se aprimorava cada vez mais. Mas ao invés de apelar para a tortura e obrigar Algurin a falar sobre tudo o que sabe à base da força, Katsumoto dá tempo ao tempo, inclusive tempo para Algurin, que por permanecer ali como prisioneiro, mesmo não sendo tratado como um, fica sem entender exatamente o que Katsumoto quer com ele. É quase como se, além de querer aprender com Algurin, Katsumoto também chegou nele uma doença, uma tristeza, um peso que ele carregava consigo e que, através da convivência com os samurais e sua filosofia de vida, Algurin poderia alcançar sim sua liberdade, sua cura e quem sabe até mesmo a sua paz. Assim, apesar de totalmente opostos, Algurin e Katsumoto acabam se completando numa analogia ao yin yang do Taoísmo.
taoísmo. Taoísmo este que influenciou o neoconfucionismo, e o neoconfucionismo este que influenciou o Bushido, o código de conduta dos samurais. Alguns chegam no Japão em 1876 e passam o inverno de 1877 na vila de Katsumoto e seus samurais, no mesmo ano também da revolta Satsuma, revolta de samurais contrários às reformas do novo governo Meiji. Alguns cada vez mais sente que há uma magia oculta no local e entre os samurais. Mesmo estando num período conturbado em que o Japão fervilhava diante de uma mudança brusca em sua história, a vida na vila de Katsumoto parecia estar totalmente alheia a tudo que acontecia no restante do país. É como se o tempo na vila não parasse, mas andasse mais devagar. Al Green sente essa mudança e, assim como nós, os telespectadores, começamos a criar curiosidade a respeito desses guerreiros. Curiosidade essa que vai se tornando simpatia e até mesmo admiração de Al Green pelos samurais. Durante o Shogunato Tokugawa, o Japão não possuía um exército único, sendo que cada Han tinha seu próprio exército composto por samurais que obedeciam às ordens de seus respectivos daimyos. Somente durante a restauração Meiji é que um exército único japonês começou a se formar através da influência direta de missões militares estrangeiras. Na verdade, o intercâmbio de missões militares vindas de outros países já passaram a acontecer no Japão durante os últimos anos do Shogunato Tokugawa, mas foi na restauração Meiji que as missões militares não se concentravam em fortalecer o exército de cada Han, mas sim em treinar um único exército japonês. A criação e a modernização de um exército único era vista como uma das prioridades entre as reformas da restauração Meiji, já que a própria restauração Meiji foi uma consequência direta do fato do Japão não conseguir manter sua soberania política e territorial sem que estivesse ameaçado por invasões militares de outras nações. Fora o episódio da abertura dos portos japoneses pela expedição Perry, que, como já dito anteriormente, foi considerado um vexame e uma das maiores humilhações da história do Japão. Por isso, assim como em outros setores do país, o Japão se abriu para outras nações, fez intercâmbio com outras nações para aprender melhor com essas nações, para poder se proteger também dessas mesmas nações. A nova política japonesa foi baseada no constitucionalismo prussiano e que também contou com influências britânicas a respeito de fundamentos do parlamento e dos títulos da nobreza. A marinha japonesa também foi baseada na marinha britânica, já o exército japonês teve como base o exército germânico, tido como mais moderno na época, além da influência também do exército francês. 4 principais missões estrangeiras ajudaram na criação do novo exército japonês, sendo 3 dessas missões vindas da França e a outra vinda da Alemanha. Durante as missões militares estrangeiras, o exército japonês teve acesso a treinamentos, táticas, armas, equipamentos e até inspiração de como seria o uniforme do novo exército. Repara aqui que, ao contrário do filme, os Estados Unidos chegaram a vender armas, mas não a treinar o exército japonês ou pelo menos ter sido usado como base para a formação dele. Por que então no filme Tom Cruise interpreta um americano que treina o exército japonês? Porque Hollywood fica na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Ancient and the modern are at war for the soul of Japan. So your new employer, Mr. Umura, bringing in every Western expert he can get his hands on. Lawyers from France, engineers from Germany, architects from Holland, and now, of course, warriors from America. Eu não tô entendendo nada. Sabe de nada, inocente. O lema nacional do Japão na época, enriqueça o Estado e fortaleça as Forças Armadas, deixava claro a importância que o exército tinha como um ideal nacional dentro do país e a importância que teve no desenvolvimento do Estado japonês durante a restauração Meiji. O novo exército tornou um dos carros-chefes do desenvolvimento do Japão na era Meiji, quando se tornou obrigatório o serviço militar durante 3 anos para todo jovem japonês que completasse 21 anos de idade, tendo que ficar mais 2 anos na reserva. Essa nova medida de servidão nacional de jovens de todas as classes sociais ao exército japonês foi um dos fatores que ajudaram a abolir a casta dos samurais, responsáveis pela proteção e ordem do Japão até então, além da exclusividade de serem os únicos guerreiros do país. Porém, os samurais não foram expulsos ou impedidos de formarem o exército japonês, muito pelo contrário. A grande maioria dos samurais passou a integrar o exército, em que muitos acabaram fazendo parte de uma unidade de elite dentro do próprio exército japonês. Depois do fim do Shogunato Tokugawa, haviam mais de 1,9 milhões de samurais no Japão. Os samurais, além de representarem uma alta classe japonesa, também eram pagos com soldos pelo governo japonês, uma espécie de pensão, como as que os militares ganham aqui no Brasil, e que era visto como uma tremenda despesa financeira nas contas do país, como é também aqui no Brasil. Em 1876, o governo japonês trocou o soldo pago por samurais por títulos do governo e pôs fim a outros de seus privilégios especiais, pois todas as classes da sociedade japonesa tornaram-se iguais perante a lei. Os samurais também foram obrigados a abrir mão de suas espadas, que haviam sido por séculos um símbolo de seu poder e status.
O forte nacionalismo incentivado ainda mais durante a restauração criou uma identidade imperialista ao exército japonês e sua política externa, com as justificativas para invadirem países, estabelecer colônias, não só como meio de suprir a demanda de matéria-prima que era escassa no país, mas também para afirmar uma soberania ao Japão equivalente às outras potências europeias, assim como uma forma de obter mais força econômica e política sobre os outros países. Duas guerras travadas pelo Japão durante a restauração Meiji traduzem todo esse conceito, e são essas a Primeira Guerra Sino-Japonesa e a Guerra Russo-Japonesa. A Primeira Guerra Sino-Japonesa foi travada entre o Japão e a China entre os anos de 1894 e 1895, quando o Japão invadiu a Península da Coreia, que na época era um estado vassalo da China. O Japão tinha interesse na conquista da Coreia por esta ser considerada uma região estratégica pela logística e pelo transporte marinho, além de ver uma fonte a mais de renda, já que a Coreia também pagava taxas para a China. Parte reformista da Coreia via com bons olhos o interesse japonês pela região, graças à esperança de uma maior autonomia e desenvolvimento para o país, similares às quais o Japão estava atravessando com a restauração Meiji. A guerra teve seu estopim quando o reformista coreano aliado ao Japão foi cruelmente assassinado pelo governo chinês, esquartejado e exposto em praça pública na Coreia. Após esse episódio, o exército japonês desembarcou na Península Coreana e avançou até Seul, a capital da Coreia, e lá sequestraram o até então imperador coreano e aliado dos chineses. A China, que na época já se encontrava debilitada pelos prejuízos ainda recentes das duas guerras do ópio e pela guerra sino-francesa que havia travado anos antes, não conseguira se opor à invasão do Japão, que fez com que o país acabasse perdendo parte de seu território. No dia 17 de abril de 1895, houve a assinatura do Tratado de Shimonoseki, que tornou a Coreia independente da China e livre para ser anexada sob a influência japonesa, além de ressarcimento pelos danos causados pela guerra e garantia de livre tráfego das embarcações japonesas sobre as águas chinesas. Já a Guerra Russo-Japonesa rendeu muitos mais méritos e louros para o Japão. Ocorrida entre os anos de 1904 e 1905, nela o Japão buscou conquistar ainda outras regiões da Coreia e da Manchúria, região atualmente chinesa que o Império Russo também estava de olho. O Japão novamente se beneficiou de uma debilitação de seu oponente, já que na época o Império Russo também tinha que controlar as revoltas populares que aconteciam no seu país, que eram contra o regime absolutista do czar. A princípio, o conflito entre as duas nações tentou ser resolvido através de várias medidas diplomáticas, mas que de nada adiantaram. Após as tropas japonesas conquistarem um dos portos da Manchúria, a guerra russo-japonesa começou a ser travada. O exército russo, apesar de ainda contar com uma grande imponência, não foi páreo para o moderno exército japonês, que fez com que um país minúsculo e relegado pelas principais potências da época até então, derrotasse o exército da maior nação do mundo de forma avassaladora. Com a vitória na guerra, o Japão, além de conquistar outras regiões da Coreia e a região da Manchúria, fez também com que, pela primeira vez na história, um país asiático derrotasse um país europeu. A vitória na Guerra Russo-Japonesa foi considerado o grande marco da soberania do novo Japão, que surgiu com a restauração Meiji, e fez com que o resto do mundo passasse a enxergar o Japão como uma grande potência mundial imperialista. Já a derrota para o Japão foi tão humilhante para a Rússia que mais tarde seria um dos episódios que causaram a Revolução Russa anos depois. Assim, com a restauração Meiji, o Japão finalmente conseguiu se modernizar e se tornar uma das principais potências mundiais. Os ideais da restauração Meiji no Japão se estenderam até a Segunda Guerra Mundial, mas com a morte do imperador Mutsuhito no dia 30 de julho de 1912, depois de 45 anos, a era Meiji no Japão chega ao fim. O Bushido, que traduzido do japonês significa o caminho do guerreiro, é o código de honra dos samurais, se aproximando mais a uma filosofia de vida milenar desses guerreiros do que um simples código de conduta a ser seguido. O Bushido surgiu praticamente junto com o começo da militarização das funções de samurais na sociedade japonesa, uma forma de criar um código de conduta próprio para classes guerreiros que começava a se consolidar no Japão. O Bushido surgiu no início do século XII, com a chegada de duas novas religiões ao Japão, o Zen Budismo e o Confucionismo, que se misturaram com o Shintoísmo, a religião original japonesa, e que os princípios do budismo e a filosofia de Confúcio começaram a influenciar o modo de vida japonês. Essa fusão de doutrinas foi fundamental na formação filosófica e espiritual dos samurais e, por consequência, na concepção do Bushido. O Shintoísmo pregava o amor e a serviência à pátria e à família samurai. O budismo propunha a autoanálise, um autoconhecimento e a busca por uma vida equilibrada, sendo popularizado até hoje como o caminho do meio. E por último, o confucionismo estabelecia os padrões de vida em sociedade, fazendo com que o Bushido bebesse dessa trindade religiosa e filosófica. O caminho espiritual também fazia parte do ideal de guerreiro perfeito que os samurais buscavam, muito graças ao budismo Zen, que pode ser traduzido como a arte de conhecer a si mesmo. O Bushido exigia que as habilidades dos samurais não focassem apenas na destreza com as armas e nas artes marciais, mas também exigia o mesmo dos guerreiros em outras diversas funções, como em poesias, esculturas, pinturas, confecções de flores e chás, sendo essas duas últimas consideradas artes marciais, por treinarem tanto a destreza das mãos quanto a da mente dos samurais. Através dessas artes
artes marciais, tanto a técnica quanto o espírito samurai eram igualmente fortalecidos. Mais do que acertar um alvo com sua flecha ou cortar um oponente ao meio com sua espada, um samurai sempre visava refinar o seu espírito através da autodisciplina, do autoconhecimento e do autocontrole, para assim estarem sempre preparados para as situações mais adversas possíveis. Desde a infância, os samurais absorviam os conceitos budistas da impermanência e da efemeridade da vida. O Bushido ensinava que a morte não é o fim, mas sim apenas uma porta de passagem para uma nova fase dentro da existência eterna do guerreiro samurai. Para um samurai, não havia honra maior que morrer defendendo seu senhor, a sua pátria ou até mesmo a sua própria reputação. A familiaridade com a morte e a sua naturalização estavam tão enraizadas que um samurai preferia se matar do que ser preso ou derrotado pelo seu inimigo. O Bushido ensinava que a desonra é um mal que nunca cicatriza, sendo uma morte honrosa o objetivo máximo da vida de um samurai. O samurai tinha que estar constantemente preparado para morrer, vivendo cada momento como se fosse o último e fazendo jus a cada um de seus atos, pondo o máximo de intenção em cada um deles, seja o manejo de sua katana ou durante a tradicional cerimônia do chá. Há uma citação de Miyamoto Musashi que descreve bem a devoção ao autoconhecimento e ao autocultivo incentivados pelo Bushido. Miyamoto Musashi é considerado por muitos o maior samurai da história do Japão, tendo guerreado na Batalha de Sekigahara, além de ter ficado famoso por ter propagado o manejo de duas espadas ao mesmo tempo em seus combates. Musashi diz em sua obra, O Livro dos Cinco Anéis, que os homens devem moldar o seu caminho. A partir do momento que você enxergar o caminho em tudo que você fizer, você se tornará o caminho. Essa afirmação de Musashi é pautada pelo budismo e podemos até fazer ponte a uma outra citação, desta vez de um chinês, natural da mesma terra de onde surgiu o budismo, conhecido como Sun Tzu, autor do icônico livro A Arte da Guerra, em que nessa obra ele afirma que se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória sofrerá uma derrota. E se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, você perderá todas as suas batalhas. O Bushido é pautado em 7 princípios, 7 virtudes que formam toda a base dessa filosofia, além de moldar todo o estilo de vida dos samurais e seus ideais. São essas 7 virtudes: Gi, que significa justiça, moralidade; Yu, que significa coragem; Jin, que significa compaixão; Rei, que significa respeito; Meiyo, que significa honra; Makoto, que significa ao mesmo tempo sinceridade, compromisso; e por último, Shu, que significa dever, lealdade. Através da devoção a esses 7 princípios, o samurai alcançava sua plenitude em vida, é a razão pela qual desembainhava sua espada. Os 7 princípios do Bushido também traziam um autocontrole maior para o samurai, para que assim pudesse alcançar o autoconhecimento, tido como a maior virtude de um guerreiro samurai. O autocontrole que o Bushido pregava era feito através do controle da mente, dos pensamentos e das emoções do guerreiro samurai. Ao vencer o controle de sua mente, ninguém no mundo poderia vencer o samurai. O Bushido ensina a ter a mente centrada em tudo que o samurai se propõe a fazer, não importando nem o passado, nem o futuro, mas somente o momento presente. Era necessário buscar a excelência em tudo que fizesse, em cada ato, em cada pensamento, em cada respiração sua. Essa ideia de esvaziamento da mente para assim poder controlá-la é ensinada a Allgren na cena em que luta contra Nakao, e ao ver a dificuldade dele em se concentrar na batalha em seu oponente, Nobutada ensina a noção de no mind para Allgren, fazendo com que ele conseguisse se concentrar na luta, além de começar a entender de fato o que era o Bushido. Já nos últimos dias de Allgren no vilarejo de Katsumoto, o personagem é deslocado para um lugar de silêncio, um lugar de contemplação do vazio, o do nada na mente. Allgren é despido de todos seus vícios, convicções e vaidades para encarar o reflexo de si mesmo e de seu vazio, onde a comunicação é feita somente quando necessária. Dessa forma, Allgren é confrontado a não pensar, a não julgar, a não se afligir e nem se abater, para assim ter o caminho livre até o seu propósito de vida, para finalmente poder encontrar sua paz. A cena que Allgren luta na chuva com o Yujo, que mesmo depois de ser golpeado diversas vezes, continua a se levantar para continuar apanhando, serve também como uma leitura de quanto ali Allgren ansiava pela morte. Mas ao contrário dos samurais, que ansiavam a morte como uma recompensa pela vida honrosa que levaram, Allgren ansiava a morte para acabar com seu sofrimento e calar de vez seus demônios internos. Já entendemos aqui o quanto os samurais se diferenciavam dos demais guerreiros, assim como Allgren também. Katsumoto também enxergava isso em seu oponente, por isso o trouxe para mais perto. A convivência com os samurais fez com que Allgren pela primeira vez encontrasse um sentido na vida, além de uma vontade de aprender, de adquirir o conhecimento. Além da língua, Allgren vai aprendendo os costumes japoneses, mais especificamente dos samurais, e cada vez mais não só entender, mas também ser transformado pelo estilo de vida desses guerreiros e de sua comunidade. Os novos tempos, as novas tecnologias, as novas vidas
vidas que o desenvolvimento que se iniciou na era Meiji trouxeram acabaram sufocando parte da força ancestral do Bushido, mas nunca ela por inteiro. O neoconfucionismo, que resgata um dos ideais primordiais de Confúcio, o de ser contra o acúmulo de riquezas, acabava indo contra todo esse progresso que a restauração Meiji trouxe e que até pode ter acabado com a classe samurais, mas nunca com seu espírito. O Bushido é uma filosofia milenar que se mantém forte até os dias de hoje no Japão. Não só na restauração Meiji, mas os preceitos de obediência, disciplina, moralidade e honra herdados dos samurais são ensinados até hoje às crianças japonesas. No fim, o Japão ancestral nunca sucumbiu ao Japão moderno, ele apenas se adaptou a ele. Uma adaptação muito parecida com a qual Allgren vivencia já na parte final do filme. O dilema das flores que instiga Katsumoto no meio do filme, que acaba sendo respondido na cena de sua morte, faz bem mais sentido se você for levar em conta tudo que o Bushido representa aos samurais e a história do Japão como nação. O dilema de todas as flores serem perfeitas é o mesmo que o Bushido é para o samurai, fazendo com que ele não só enxergue, mas também busque a perfeição em todos os seus atos. O Bushido faz Allgren aprender a enxergar a beleza nas pequenas coisas, no silêncio, no manejo da espada, no cuidado com a casa. Enxergar a presença da beleza na vida, enxergar a presença de vida em tudo, inclusive nas flores, é isso que é o Bushido. Já no final do filme, vemos que Allgren aprende que é na sua mente onde moram as lembranças do seu passado que o tanto atormenta e que acaba se libertando dele, não negando esse seu passado, mas aprendendo a controlá-lo quando aprende a controlar a sua mente. Allgren passa o filme todo fugindo dos seus demônios, para no fim aprender que o certo é abraçá-los e saber conviver com eles. É nesse equilíbrio entre o bem e o mal, o certo e o errado, que Allgren encontra o caminho do meio, o caminho para sua outra hora tão distante e desejada paz. Allgren encontrou o caminho do guerreiro, ou em outras palavras, Allgren encontrou o Bushido. Então é isso, pessoal, chegamos ao fim do nosso ensino sobre o filme O Último Samurai e os temas a restauração Meiji e o Bushido. Esperamos que tenham curtido o episódio de hoje, que modéstia à parte, ó, foi caprichado, hein? Então pra dar aquela moral é só fazer o basicão que é rápido e fácil. Curta o vídeo, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo e, é claro, compartilha esse episódio pra geral, né? Valeu, galera, até o próximo Ensine!